Aplaudir. Oi, tá ouvindo, né? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo. É sempre um prazer estar aqui. E, a essa altura, velhos amigos, né? Nós já vemos nos encontrando há muito tempo. O que eu vou falar hoje, né? O título está aí. Não é fruto de uma experiência larga minha em fundamentos da mecânica quântica ou coisa parecida. No físico nuclear de formação. A origem desse seminário vem no fato de que, algumas vezes, como professor de física, eu dei aula de mecânica quântica. E em todas essas vezes eu estranhava muito que o currículo, a ementa das disciplinas, não incluía um dos resultados mais extraordinários associados à mecânica quântica, que é o famoso, mas pouco conhecido na essência, Teorema de Bell. Esse é um resultado que já foi classificado como as maiores descobertas do século XX e que mostra de uma forma dramática, até surpreendente realmente, o abismo que separa a física clássica da física quântica. Esse abismo muitas vezes não é percebido, e frequentemente até pela maneira como a mecânica quântica costuma ser ensinada. Quase sempre é apresentada como uma espécie de física ondulatória. E isso é enganador. Não há nada de parecido com a física ondulatória na mecânica quântica, a não ser em algumas situações onde a famosa dualidade, onde a partícula tende para um lado. Mas o fato de ela poder tender para o outro mostra que a situação é bem mais estranha do que pareceria. Mas, enfim, o que eu vou falar aqui é sobre esse aspecto da física quântica, né? Colocado em pauta pelas famosas desigualdades de Bell. Esse é um resumo da palestra, né? Eu vou começar. Eu vou começar tratando o que são essas desigualdades de Bell. Posso adiantar, uma desigualdade de Bell nada mais é uma expressão matemática envolvendo quantidades que podem ser medidas. Uma quantidade medida pode ser maior, deve ser maior que a outra por uma desigualdade dessas. Ao serem testadas, a gente pode descobrir que essa desigualdade é violada. Ao ser violada, a gente começa a colocar em questão coisas que parecem, né, fora até da física, né? O que significa realidade, né? Se a realidade existe, o que significa localidade nessa realidade. Essas questões aparecem nessa discussão, né? Em seguida eu vou aprofundar um pouco, né, o que querem dizer essas palavras, realismo, localidade, a relação deles com observações, medidas físicas, né? Vou discutir alguns experimentos que medem as quantidades envolvidas na desigualdade de Bell e permitem que nós cheguemos a conclusões, repito, surpreendentes sobre o que até hoje, pelo menos, a maioria de nós entende por realismo. Essas desigualdades foram demonstradas por Bell, uma delas, a primeira delas foi demonstrada por Bell em 1964, se não me engano. Ela não é uma desigualdade difícil de demonstrar, a matemática não vai muito além de um cálculo, mas não é das coisas mais simples também. Esse talvez seja um dos motivos pelos quais ela é deixada fora de boa parte dos currículos de mecânica quântica. Tá? No entanto, na própria literatura de ensino, em revistas dedicadas ao ensino de física, a gente encontra demonstrações muito mais simples. Tão mais simples, e eu vou apresentar duas, mas existem mais, que a gente fica pensando por que isso não é apresentado para os nossos alunos
Já não vou nem dizer em mecânica quântica, onde o trabalho de Bell poderia ser apresentado sem grande dificuldade. Mas em cursos básicos, a gente vai ver que um curso de física básica, em que os alunos já tenham visto polarização da luz, a lei de Malus, e tenham sido apresentados a ideia de fóton, essa discussão cabe com enorme facilidade. É um pouco surpreendente e triste até que isso não seja feito. Esse seminário é uma tentativa de chamar atenção para essa possibilidade. Tá? Não é nenhuma contribuição minha em nenhuma dessas, digamos, desses desenvolvimentos. É apenas um chamado a que se preste atenção a uma possibilidade. Tá? Esse tema ficou em pauta, né, com muito estardalhaço até, em 1922, quando 3 pesquisadores, Alan Spector, Clauser e Anton Zeilinger, receberam o prêmio Nobel, segundo as palavras do Comitê Nobel, por experimentos com fótons emaranhados, demonstrando a violação de desigualdade de Bell e iniciando a ciência da informação quântica. Esse seminário vai se dedicar mais à questão das desigualdades de Bell. Tá? Na verdade, o grande responsável por esse experimento é esse cavalheiro aqui do meio, que teve o azar de fazer esses experimentos numa época em que tentativas de discutir o que era uma realidade física eram tratadas como um assunto fora da física. Não cabia a um físico de respeito se dedicar a algo que caberia mais a um filósofo. Clauser nunca teve um emprego numa universidade, nunca teve um emprego acadêmico, né, por ter se dedicado de forma pioneira a questões do tipo. Como eu disse, né, a desigualdade de Bell é algo que diz, olha, uma grandeza que eu posso medir A deve ser maior que outra grandeza que eu também posso medir B. Isso pode ser testado, se A realmente, ao ser medido, devia ser maior ou menor que B. Se for maior, a física tal como a gente entende, a realidade física tal como a gente costuma acreditar que ela seja, está tudo ok. Se ela for violada, alguma coisa profunda foi descoberta. Tá? Essa profundidade está declarada aqui num artigo da década de 70, né, do Clauser e de um outro físico muito importante nesse processo, Abner Shimoni. E eles afirmam nesse artigo que essas violações da desigualdade de Bell nos levam a uma de 2 conclusões. Ou a abandonar totalmente a filosofia realista mantida pela maioria dos cientistas, ou a revisar dramaticamente o nosso conceito de espaço-tempo. Uma dessas 2 coisas, se não as 2, vão por terra com a demonstração experimental dessas violações. Tá? O realismo, o que eles querem dizer aqui, é essencialmente a ideia de que existe uma realidade física com propriedades bem definidas, mesmo que elas não estejam sendo observadas. De uma maneira um pouco exagerada, muito exagerada, mas se eu fechar o olho, será que a realidade continua à minha volta? Isso parece uma questão tola, mas a gente vai ver que, devidamente refinada, não é essa a questão do olho, etc., ela dá uma resposta inesperada. Tá? Por conceito de espaço-tempo, os 2 aqui se referem basicamente a uma questão que a gente poderíamos traduzir como localidade. A ideia de que nenhum tipo de influência pode se propagar instantaneamente de um ponto ao outro no espaço. Essa palavra influência aqui está proposital porque, como a gente vai ver, isso não é exatamente a localidade do Einstein, que dizia que nenhuma informação pode ser transmitida instantaneamente. Né? Influência, como a gente vai ver, pode ser coisa que não carrega informação, mas na falta de palavras melhores, a gente chama de influência. Einstein, por exemplo, chamava de ação fantasmagórica à distância. Bom, então, para ver como é que essa discussão sobre a natureza da realidade física apareceu, né, na física, né,
a gente vai discutir um pouco melhor a relação que existe entre, né, o que se pode observar e aquilo que realmente existe. Né? Isso, repito, parece uma conversa, né, de botequim ou um assunto para filósofos debaterem. E eles têm feito isso há séculos. Né? Conversas de botequim podem se envolver apenas uma pessoa e um paciente animal que escuta a pessoa, mas a ideia, né, é que se a ilusão, né, de realidade, se a realidade é uma ilusão de algo que na verdade não está lá, né? Embora, como esse senhor aqui diz, não há lugar alternativo para se tomar um bom café. Bom, para ver como essa discussão chegou à mecânica quântica, talvez seja interessante ver como ela seria feita na física clássica. Ela é tão óbvia para nós que ela não é feita, mas ela está lá, subjacente à física clássica. Né? Em que sentido? Né? Vamos pegar um sistema clássico o mais simples possível, nada mais simples que uma partícula. Né? Como é que a gente representa um estado desse sistema de uma partícula? A gente dá a posição e a quantidade de movimento, ou a velocidade dessa partícula. Essa é a representação, né, canônica, né, de uma partícula. Né? O estado dela é representado por duas quantidades físicas, posição e quantidade de movimento. Qualquer outra quantidade física, energia, por exemplo, momento angular, qualquer coisa que seja relevante para esse sistema, é uma função desse estado, uma função dessas coordenadas aqui. Né? Pode ser escrita, né? Se eu sei RP, eu sei energia, momento angular e qualquer outra coisa que me interesse sobre essa partícula. Tá? Ou seja, como a partícula tem sempre um estado, em alguma situação ela está, e para a física clássica esse estado é representado por esses dois números, ou por esses dois vetores, a grandeza, qualquer que seja, tem sempre um valor bem definido, porque ele é dado pelo estado do sistema que sempre existe. A partícula está ali, ela está em algum estado. Então, essa grandeza A será a função desse estado. Eu posso não saber o estado, consequentemente, posso não saber qual é o valor dessa quantidade A. Mas ele existe. Tá? Uma medida feita dessa quantidade vai revelar algo que já existia antes da medida. Tá? Se eu não tivesse medido, eu continuava lá tendo. Tá? Então, como eu disse, isso é tão óbvio para nós que ninguém fala disso em nenhum curso de mecânica. Né? Será que a energia existe se eu não olhar para ela? Do que esse sujeito está falando? Vamos pensar os alunos. Né? Mas, quando a gente estuda a mecânica quântica, a situação muda muito. Tá? Eu tenho um sistema quântico qualquer, não interessa se pode ser uma partícula ou qualquer outra coisa, tá? O seu estado quântico, né, a representação matemática que a gente dá ao estado dessa partícula é feita por um vetor num espaço abstrato de estados, ou uma função de onda, se quiser, né? De maneira mais geral, um vetor de estado. Né? Uma grandeza física na mecânica quântica é caracterizada não como uma função desse estado aqui, é caracterizada por uma outra abstração matemática chamada um operador, né? Que não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, são abstrações bem diferentes da mecânica clássica, né? Da física clássica. Né? O ponto central dessas abstrações é que o vetor de estado, em geral, não determina o valor da grandeza. Qualquer grandeza física não será dada por uma função desse vetor de estado. Né? Em geral, não vai fazer sentido na mecânica quântica dizer quanto vale o estado, o valor de uma grandeza, se meu sistema está num estado psi. A única coisa que a mecânica quântica faz é nos dizer se o sistema está no estado psi, eu posso prever apenas a probabilidade de uma medida de A resultar em um dado de valor. O que existe antes da medida, segundo a mecânica quântica, são potencialidades, coisas que podem acontecer. A medida, num certo sentido, cria esse acontecimento. Tá? A grandeza a ser medida não tem um valor antes dela ser medida. Passa a ter um valor imediatamente após a medida, mas não antes. Para vocês acreditarem, né, que eu não estou inventando isso, a gente pode ir às origens da mecânica quântica. Né? Por exemplo, Heisenberg, ou o criador da mecânica quântica.
né? Ele dizia que é impossível retornar à ideia de um mundo real objetivo. Por objetivo aqui ele quer dizer independente de uma observação, cujas menores partes existem objetivamente, no mesmo sentido em que pedras e árvores existem, independentemente de nós as observarmos ou não. Diz que a mecânica quântica diz: abandonai toda a esperança, vai que entrar aqui. Né? É uma mudança radical aqui de interpretação do mundo. Né? Outro dos inventores da mecânica quântica, Pascual Jordan, segundo trabalho sobre mecânica quântica publicado no mundo, né, foi um trabalho com Heisenberg, Jordan, e o terceiro o autor era Max Born. Né? Então, dois pais da mecânica quântica, né, diziam coisas que, no caso de Jordan, ainda era mais radical. Né? Observações não apenas perturbam o que está sendo medido, elas produzem isso. Tá? Um físico de estado sólido, mais recentemente, está por aqui ainda, caracterizou isso como uma não visão de um não mundo, se algum dia houve alguma. Você não vê um mundo que não existe. Mas, enfim, essa é a mecânica quântica segundo seus pais. É claro que a mecânica quântica teve muitos pais, né? Alguns deles não gostavam nada dessa ideia, né? O caso mais famoso é o de Einstein. Schrödinger também não tinha grande simpatia, não tinha simpatia alguma por isso. De Broglie tampouco. Né? E alguns desses... Bom, antes de falar do que eles fizeram, só resumindo o que eu tinha colocado. Né? Desculpa. Física clássica, uma medida revela algo que já existia. Estava lá. Ninguém fosse olhar, continuava lá. A mecânica quântica faz algo bem distinto. Ela cria, diz que antes não tinha nada que caracterizasse aquele valor. Havia apenas potencialidades para diferentes valores. Tá? A medida cria um determinado valor, que foi aquele que o nosso ponteiro de um detetor apontou. Bom, agora sim. Tá? Vários físicos, obviamente, não tinham muita simpatia por essa ideia de que a realidade se dissolveu com a mecânica quântica. Né? Einstein dizia que isso era uma traição ao propósito básica da física, que era entender um mundo. Quer dizer, que não há um mundo a ser entendido, apenas um mundo a ser observado, e o que é melhor que a gente pode fazer é prever probabilidades para essas observações. Tá? Então, tentativas de devolver a realidade, né, à física foram realizadas. A maior parte delas atendia por nome genérico de teorias de variáveis ocultas. Né? Para essas teorias, seria possível atribuir valores às grandezas físicas, mesmo, né, numa situação microscópica, onde a mecânica quântica pareceria reinar. Como é que a gente faria isso? Tá? Acrescentando à mecânica quântica variáveis suplementares, essas variáveis ocultas, que somadas, né, colocadas ao lado do vetor de estado, da função de onda, nos permitiriam determinar univocamente o valor de uma quantidade qualquer desse sistema. Segundo essas teorias, a gente não consegue fazer isso só com vetor de estado, porque a gente não conhece algo essencial para determinar o valor completo. Se a gente conhecesse essas variáveis, né, esses parâmetros, seria possível dizer, não, eu tenho um sistema num estado caracterizado pela função de onda, digamos, e por variáveis ocultas. Se eu sei isso tudo, eu sei quanto vale a quantidade A, meça ou não meça. É mesmo, num certo sentido, se tem um retorno, uma noção de realidade semelhante, não vou dizer idêntica, à da física clássica. Né? Então, o A seria o valor de uma quantidade física, o psi seria a função de onda lá da mecânica quântica. Tipicamente, né, a gente conhece essa função de onda preparando o sistema em um certo estado, né? Partícula que sai de um acelerador,
um átomo colocado numa armadilha de íons, etc. Né? A partir da preparação de um experimento. Né? Mas nesses experimentos a gente nunca consegue determinar essas variáveis incontroláveis, não estão à nossa disposição, a gente não as percebe no laboratório, tá? Consequentemente, se não me oculto, vem daí, né? Mas são elas que determinam o valor dessa grandeza A, junto com a função de onda. Tá? O fato da gente não conseguir prever o valor de A se conhece só a função de onda é porque esse lambda, esse parâmetro oculto, pode ter diferentes valores. E a gente não sabe qual foi o valor adotado ao preparar o sistema em algo que a gente só consegue caracterizar pelo vetor de estado. Então, se esse parâmetro lambda tem uma distribuição estatística de possibilidades de valores, né? Essa distribuição de valores de lambda vai refletir uma distribuição de valores de A. Se eu não sei lambda, eu não sei o A. Tenho apenas a chance de prever probabilidades. Essa era a ideia geral. Tá? Para uma família de propostas chamadas teorias de variáveis ocultas. Tá? A ideia dessas teorias, repito, não é derrubar a mecânica quântica. Derrubar a ideia de que a mecânica quântica era hostil a uma noção de realidade. Bom, essas teorias de variáveis ocultas foram colocadas a teste experimental. Esses testes experimentais, né? Bom, aqui está o autor, né, dessa ideia, né? E testar essas questões no laboratório. Esse aqui é o principal autor dessa ideia, John Bell. Esse aqui é o típico diagrama, né, de um dos experimentos que chamamos de experimentos de Bell. Bell mostrou uma desigualdade que já a gente vai discutir. Se eu medisse certas coisas, e essas coisas são medidas nesses experimentos como os que estão aqui, eu poderia, digamos, resolver se a mecânica quântica realmente tem a última palavra na questão da realidade, ou ainda pode se acrescentar algo a esse discurso. Bom, o que é um experimento de Bell? Depois que eu mostrar o experimento de Bell, eu vou mostrar o que é medido ali e de onde vêm essas desigualdades. Tá? A ideia de um experimento de Bell ele pode ser feito com pares de partículas os mais diferentes possíveis. Né? Vamos discutir por questões puramente pedagógicas. Talvez não puramente, porque a maioria dos experimentos de Bell também foram feitos com fótons, mas vamos usar fótons aqui. Tá? Num experimento desses proposto por Bell, eu tenho uma fonte de pares de fótons, está aqui um fóton para a direita e um para a esquerda. Tá? Esses pares de fótons são encaminhados a detetores. Esses detetores medem a polarização desses fótons. Os fótons são, né, quanta de luz. Luz é polarizável, né? Fótons também tem polarização, né? Que pode ser medida fóton a fóton. Tá? Então tem uma espécie de... Podia pensar em um filtro polaroide, mas é um pouco mais sofisticado, porque o filtro polaroide só deixaria passar fótons que tivessem polarização numa certa direção. Esses aqui são um pouco mais elaborados. Dizem se o fóton tem polarização paralela a essa direção ou perpendicular a ela. Tá? Usando uma notação que eu vou repetir ao longo desse artigo, então é bom ter em mente, dessa palestra, então é bom lembrar dela. Cada vez que um fóton passa por um detetor, é deixado um registro, né, nesse detetor. Tá? Esse registro, vamos convencionar aqui, seria mais um se o fóton tem polarização paralela a essa direção alfa, que está aqui, R alfa, né? Ou menos um se a polarização nessa mesma direção for perpendicular a ela. Tá? Se a polarização for perpendicular a essa direção. Tá? Então, mais um e menos um, paralelo perpendicular, alfa é a direção em que o eixo desse detetor aponta. Tá? É claro que a mesma coisa pode ser dita para o detetor do outro lado. Né? Bom, então, essa é a montagem de um experimento de Bell. Né?
Qualquer coisa que saia aos pares aqui, que pode ser 2 elétrons, um spin do elétron faria o papel da polarização do fóton. Mas a álgebra quântica do spin é um pouco mais chata do que, como a gente vai ver, a álgebra dos fótons. O Bell também supõe, e é perfeitamente possível fazer isso experimentalmente, tá? Que os fótons produzidos pela fonte não têm individualmente uma polarização bem definida para qualquer ângulo, alfa e beta, cada um dos detetores. A gente vai ter o mesmo número de fótons, a mesma fração de fótons, né? Paralelos ou ortogonais à direção escolhida, né? Em termos de probabilidade, qualquer que seja o ângulo que eu coloque os detetores, eu vou ter a mesma probabilidade de encontrar fótons paralelos ou perpendiculares àquela direção. Se são iguais, cada uma delas tem que ser um meio. Tá? Então, P mais ou menos é a probabilidade do fóton ser observada com esses valores mais ou menos de polarização. Como a gente tem 2 detetores, a gente pode medir mais do que a probabilidade de um fóton passar por um dado detetor. A gente pode ver as probabilidades conjuntas. Tá? Se existem correlações entre essas medidas dos 2 detetores. Né? Essas probabilidades conjuntas, né, estou representando aqui por esse símbolo, né? P mais ou menos seria, por exemplo, a probabilidade do detetor A, que está na direção alfa, encontrar um fóton com polarização paralela a alfa, e o detetor beta encontrar seu fóton com polarização perpendicular. Isso é essa notação quer dizer. Tá? E claro, eu posso definir outras. Né? Tem 4 versões disso, né? Mais, menos, menos, mais, menos, menos. É tudo a mesma coisa, né? E o Bell também supôs que nos seus experimentos, e novamente isso é perfeitamente possível de criar, havia uma fonte, né, em que se eu colocasse os 2 detetores exatamente com os mesmos ângulos, ou seja, alfa igual a beta, né, se um fóton passava por um detetor, o fóton que foi na outra direção também passaria pelo outro. Tá? Ou seja, haveria uma correlação perfeita entre os pares de fóton, entre as polarizações dos pares de fóton. Né? Se um está polarizado na direção alfa, o outro também estará polarizado na mesma direção no outro detetor. Tá? De cuidado com as probabilidades, a gente descobre, né, que esses números, essas probabilidades conjuntas P mais e menos, no caso, né, seriam 1 meio e 0 para essa situação específica, em que alfa é igual a beta. Tá? Não vou entrar em muito detalhe como é que faz isso, que a gente vai perder um tempo que talvez seja melhor aproveitado com outras discussões. Tá? Mas não tem nenhuma dificuldade de chegar a isso. Não se assustem com essa transparência. Eu só estou mostrando a transparência para exemplificar do que a gente vai fugir com o que vem depois. Tá? Se você quisesse fazer essa previsão quântica para o que vai dar um experimento de Bell, né? Tá aqui um estado típico de 2 fótons que levaria aquelas, digamos, os pressupostos que Bell supõe, né? Pela polarização perfeita, quando os ângulos são iguais, a não polarização de um único fóton, enfim. Isso, só para vocês terem uma ideia, não é um vetor de estado de 2 partículas, né? Bastante. É um estado emaranhado. Né? E se eu trocar esse sinal aqui, dá uma confusão do diabo. Tem uma série de propriedades aqui que não são fáceis de escrever sem ter feito um curso de quântica antes. Né? Com esse vetor de estado e pela regra de Bohr, né? Pela regra probabilística da mecânica quântica, a gente calcula aquelas probabilidades conjuntas, dão essas coisas aqui. Estou mostrando isso só para dizer que a gente não vai fazer isso. Tá? Vai fazer algo muito mais simples. Mas num curso de quântica isso apareceria. Talvez seja um dos motivos pelos quais isso não é um tema assim, tão explorado. Mas acho que não creio que seja o principal, não.
A alternativa a isso é acessível a qualquer aluno que tenha ouvido falar de polarização da luz. Quem já estudou luz polarizada, ouviu falar da famosa lei de Malus, né? E diz basicamente o seguinte, né? Suponho que eu tenho um feixe de luz aqui, pode estar polarizado ou não, não interessa, mas ele passa por um polarizador, ou seja, daqui para cá só vem luz que tiver polarização paralela a esse eixo alfa aqui. Então, desse lado vai aparecer luz com uma certa intensidade 0. Aí eu boto um outro polarizador aqui, na verdade esse segundo eu vou chamar de analisador, porque ele vai analisar o que foi produzido aqui, com uma outra direção beta. Tá? E a gente nota experimentalmente medindo essa intensidade aqui, não é um experimento que pode ser feito em sala de aula. Tá? O celular tem um sensor de intensidade luminosa que pode ser usado para fazer isso. E, enfim, o que a gente encontra aqui é que a intensidade da luz que passa é menor que aquela que chega aqui, né? A taxa de redução a esse cosseno ao quadrado, a diferença entre esses dois ângulos. Nota, se beta for igual a alfa, se os dois ângulos forem iguais, toda a luz que aqui, que estava polarizada nessa direção, continua polarizada nessa direção e continua. Mas, se eu vou tornando esse eixo cada vez mais distinto do primeiro, essa intensidade vai diminuindo até que eu chegue, por exemplo, na situação em que eles são perpendiculares. Aí aquele cosseno dá 0. Então, a luz que passou por um não passa pelo outro. Isso é familiar a um curso de ondas eletromagnéticas que escuta polarização, né? O curso típico de física básica faz isso. Interpretado em termos dos fótons, essa lei de Malus diz que a probabilidade de um fóton que passou por esse polarizador, né, também passar pelo segundo é dada por esse cosseno ao quadrado de beta menos alfa. Né? Número de fótons é a intensidade da luz, se quiser. Né? A probabilidade sai quase por leitura direta dessa expressão. Bom, como é que a gente usa isso para reproduzir esse horror aqui de maneira mais simples, tá? Vamos imaginar, de novo, o experimento de Bell, né? Aqueles dois detetores, um com ângulo beta, né? E desenvolver o seguinte raciocínio. Suponha que um fóton passou pelo detetor A. Então, ele foi medido, foi encontrado com uma polarização paralela a alfa, né? Como eu disse, se ele tinha uma polarização paralela a alfa, o outro, que está perfeitamente correlacionado aí, deve ter uma polarização paralela a alfa também. Então, essa primeira medida aqui correspondeu àquela primeira passagem pelo polarizador. Quer dizer, o fóton que foi para a esquerda, num certo sentido, age como polarizador do fóton que está indo para a direita. Ao medir, né, ao garantir que a polarização do fóton que foi para a esquerda era alfa, eu sei que a polarização do fóton que foi para a direita também era alfa. Isso era uma das hipóteses, né, do experimento do Bell, né, satisfeita para aquele estado quântico, etc. Agora, o detetor B, por sua vez, ele vai ser o analisador. Ele não está na direção alfa. Se estiver na direção alfa, aquele fóton passa. Ele está numa outra direção. Então, apenas uma fração dos fótons que passou pelo... digamos, que foram polarizadas daquela maneira, vai passar por B. É dada pela lei de Malus. Então, com esse raciocínio simples, e de novo, um pouco de cuidado, que não vale a pena explorar aqui, eu calculo aquelas probabilidades. Esse cosseno ao quadrado aqui é o da lei de Malus. E o seno ao quadrado é o complemento disso. Mas isso tem que dar 1. Então, não há nenhuma grande dificuldade, digamos. Né? Pelo menos, nenhuma dificuldade comparável a que a gente teria para aplicar isso aqui. Tem umas sutilezas nesse cálculo que são... A maioria dos livros não faz porque gastariam 2 ou 3 páginas nisso. Enfim. O que eu vou fazer agora é discutir as
tais das desigualdades de Bell, que podem ser testadas por esses experimentos de Bell. Tá? Como eu disse, o Bell, no seu trabalho de 1964, deu uma demonstração não muito difícil, mas também não das mais fáceis. Existem demonstrações mais fáceis, eu vou mostrar duas delas. Uma delas é de minha autoria. Né? Aliás, cada uma delas é feita por um figuraço. A primeira por um hippie chamado Nick Herbert. Era um hippie mesmo, daqueles da década de 60, 70. A trajetória dele, de alguns colegas, está descrita num livro muito interessante, né? Como os hippies salvaram a física. Havia uma comunidade de físicos e hippies ao mesmo tempo, na Califórnia, onde mais, e eles se dedicaram muito a explorar consequências e desenvolvimento, desdobramentos do teorema de Bell e das questões fundamentais da mecânica quântica. Eles salvaram a física, é o termo que o autor do livro, David Kaiser, deu ao fato de que eles insistiram em deixar vivo um tema, né? A realidade existe ou não, que era tratado com profundo desprezo pela maioria dos físicos. Né? Quase totalidade deles. Né? O Clauser, que ganhou o prêmio Nobel, não era um desses hippies, mas era um personagem desse livro. Ele entrava e saía lá na comunidade. Né? Kaiser, por acaso, não é apenas um historiador, não, ele é um físico envolvido nessa pesquisa em violações experimentais da desigualdade de Bell. Mas, enfim, qual foi a demonstração dada pelo Nick Herbert? Tá? Essa demonstração apareceu no artigo de uma revista dedicada ao ensino da física, o American Journal of Physics. Isso, na verdade, não foi exatamente o que o Bell fez, é uma reprodução do argumento dele, feita numa outra revista de ensino, Physics Teacher. Tá? Acho que bota ainda uma forma mais gráfica e, consequentemente, mais realista o argumento do Bell, né? do Herbert. Então, vamos imaginar, né, que aquele experimento do Bell é representado aqui de uma forma tão realista que eu posso fazer um cartoon dele. Né? Quer dizer, as polarizações, os fótons são essas bolinhas que saem da fonte, as polarizações do fóton são essas varetas. É claro que não é isso que ele está propondo, são, digamos, representações pictóricas para entes matemáticos, né? Mas a ideia de que elas existem, né, está nesse desenho. Existe uma correlação perfeita entre elas, se essa está nessa direção, essa aqui está, né? Seus pares, né? Essa aqui está aqui, essa aqui. E os detetores são janelas, são discos com janelas que deixam passar certas varetas ou impedem outras de passar, basicamente com base em sua polarização, tá? Na direção que elas apontam. Tá? Então, ele está dizendo aqui, da forma mais gráfica possível, polarização é algo que existe mesmo que eu não esteja medindo. Se eu tirar esses detetores daqui, as varetas vão continuar seguindo com seus fótons felizes e contentes. Tá? A demonstração do Herbert, na verdade, cabe em 4 linhas. Eu dividi aqui em 4 configurações. Não sei se facilitei ou compliquei, mas enfim, ficou mais detalhado. Tá? Vamos supor dividir o argumento do Herbert em 4 etapas, cada uma correspondendo a uma configuração dos detetores. A primeira configuração é aquela que, por hipótese, deve ser satisfeita nesse experimento. Se eu boto os 2 detetores com as mesmas direções, né, fóton que passa por um, o seu parceiro também passa. Tá? Então, se eu fizer um monte de medidas, N medidas, né, de N pares que passaram por aqui, né, eu comparo esses resultados. Né? Como as varetas de um mesmo par têm a mesma orientação e as orientações aqui são iguais, tá? Um resultado positivo aqui, passagem aqui, resulta também num resultado positivo ali. Né?
Ou seja, aquela correlação perfeita que eu mencionei. Tá? Se eu anotar, né, os registros, aqueles numerozinhos R, que podem ser mais um ou menos um desse detetor com um desse, eu vou encontrar que é mais, onde é mais um em um, é mais um no outro, onde é menos um em um, é menos um no outro. Tá? Não existe nenhuma discrepância entre os registros deixados nos dois detetores. Esse é o primeiro experimento. Tá? A segunda configuração envolve colocar um dos detetores, esse A, por exemplo, a um ângulo θ um pouco diferente do original. Tá? O outro é deixado na direção, digamos, vertical. Tá? Ora, nessa situação agora é bem possível que um fóton que antes passava, agora não passa. Tá? Então, de vez em quando, vai ter fóton que passa por aqui e não passa por aqui, ou vice-versa. Ou seja, né, eu vou ter discrepâncias entre os dois registros. Tá? Serão idênticos, vão ter discrepâncias, e eu posso falar na probabilidade de haver registro diferente, na probabilidade de encontrar discrepâncias, né? Chamar isso de P de θ. É fácil de ver, né, que essa probabilidade é a soma dessas duas possibilidades. Passou por aqui e não passou por ali, ou não passou por aqui e passou por ali. Então, essas duas somadas, considerando que esse ângulo aqui é θ e o outro é zero, e dá esse P aqui. Então, posso calcular isso pela lei de Malus ou pela mecânica quântica. É um número que eu posso eliminar. Tá? Mas também posso medir. Eu posso fazer uma terceira configuração, que é essencialmente a primeira, só que a segunda, desculpa. Quem roda é o B, e roda por menos θ. Tá? É óbvio que não há uma direção privilegiada nessa situação, tá? Essa é a mesma situação do 2, então a probabilidade de encontrar discrepâncias nos dois registros é a mesma, P de θ. A quarta e última configuração envolve trocar os dois detetores, a orientação dos dois detetores. Tá? E de uma maneira bem específica. Eu rodo θ para cá e menos θ para lá. Né? Como nos dois casos anteriores, o 2 e 3, né? Vai haver uma fração P de θ dos valores que teria de destino em cada detetor. Tá? A gente podia dizer, bom, que fração será essa agora? Tá? À primeira vista, a gente podia dizer, não, vai ser a soma. Se eu giro só esse, eu vou ter um certo número de discrepâncias. Se eu giro outro, vou ter outro número de discrepâncias. Se eu giro os dois, eu somo essas duas quantidades de discrepância e vai dar 2P de θ. Isso não é correto. Porque o que a gente está chamando de discrepância é resultados diferentes. Ao girar os dois, eu posso ter feito mudanças no registro dos dois fótons de um mesmo par. Os dois seguiram um caminho diferente daquele que seguiriam se nada tivesse sido mudado. Mas continuam aparecendo como, né, resultados idênticos. Se tiver duas mudanças, isso não vai levar a uma discrepância. Para ter uma discrepância, tem que ter apenas uma mudança, ou num detetor ou no outro. Tá? Ou seja, esse raciocínio ignora que não pode, né, que se tiver alteração nos registros dos dois fótons, nós vamos ter uma concordância, não uma discordância. E tem uma possibilidade de ter essa discordância, essa concordância, né? A probabilidade de discrepância vai ser menor, na pior das hipóteses, igual à soma dos dois casos, no caso de 2 e 3, né? 2P de θ, né? Seria a soma se isso aqui jamais acontecesse. Como acontece, vai ter uma redução no número de discrepâncias. Tá? Isso aqui é uma desigualdade de Bell. Esse menor ou igual é uma desigualdade de Bell. Posso colocar isso de uma forma mais matemática, né? Mas o resultado já está lá. Nessa forma mais matemática, é basicamente notar que esse resultado anterior impõe uma restrição forte sobre essa função, que é a seguinte. Não tem nenhuma orientação privilegiada. Então, dizer que eu troquei θ e menos θ é a mesma coisa que dizer que eu deixei um parado e mexi o outro por 2θ.
Se isso é feito, a probabilidade que eu estou medindo no caso 4, no fundo, é P de 2θ. E essa probabilidade do caso 4, a gente viu, né, tem que ser menor ou igual que 2 vezes a probabilidade se eu girar só de θ. Tá? Ou seja, essa função P de θ... desculpem. Essa função P de θ tem que obedecer essa restrição aqui. Essa desigualdade. Isso é uma desigualdade de Bell. Então, qual foi onde é que entraram realismo e localidade aqui, né? O realismo está quase nos desenhos que eu fiz, né? As coisas existiam mesmo que eu não me disse. Né? A localidade entrou de uma maneira mais sutil, mas se a gente pensar um pouco naquele raciocínio, a gente vai ver que ele só é válido se o resultado de uma medida em um detetor não depender do ângulo que eu coloquei o outro detetor. Aqueles R's dependem apenas do ângulo do detetor afeito a eles, tá? Não o ângulo que o outro detetor está. Se isso, o fato de eu mexer num detetor, muda a probabilidade de uma vareta passar pelo outro, aquele raciocínio foi para o brejo. Vai ter outras origens para discrepâncias que não as que a gente está considerando. Então, embora de maneira não muito explícita, né, mas presente, realismo e localidade entraram para obter essa desigualdade aqui. Tá? E a mecânica quântica, o que é que diz? Bom, não vamos usar aquele cálculo quântico, vamos usar a lei de Malus. Essa probabilidade de os dois passarem é cosseno ao quadrado de θ. A probabilidade de um passar e o outro não, que é a discrepância, é essa. 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é seno ao quadrado de θ. Né? É isso aí. De novo, dá para fazer isso com mais cuidado do que eu estou dizendo. A mecânica quântica, eu repito, um raciocínio muito mais simples, envolvendo uma polarização de ondas clássicas, né, leva a essa previsão. Né? Se eu substituo essa previsão quântica na desigualdade de Bell, que está aqui, bota aquele seno ao quadrado de θ aqui. Né? Mexe um pouquinho, é pura álgebra, não tem nenhuma dificuldade, eu transformo aquela desigualdade nessa expressão aqui. É só botar, passa para cá, passa para lá, divide por 2, não sei o que, tá? Dá isso aqui. Ora, se isso aqui deve ser menor ou igual que 0, a gente está ferrado se o nosso ângulo estiver entre 0 e 45, porque entre 0 e 45 graus, o cosseno é maior que 1 sobre raiz de 2. Então, cosseno ao quadrado é maior que 1 meio. Então, isso aqui é maior que 0. Seno ao quadrado é maior que 0. Então, nessa faixa de ângulos, a mecânica quântica prevê violações da desigualdade. Alguma coisa estava errada naquele raciocínio. Que levou à desigualdade. Quais foram as coisas essenciais que a gente colocou aqui? Realismo e localidade. O fóton tem uma polarização mesmo que eu não esteja medindo, né? E um detetor não muda as medidas do outro porque estão em lugares diferentes e essas medidas são simultâneas. Ou seja, né, a mecânica quântica, a gente vê aqui nesse exemplo, realmente simples, é incompatível com qualquer teoria que tenha ao mesmo tempo realismo e localidade como ingrediente fundamental. A gente pode jogar fora um deles, ou os dois, mas os dois juntos a gente não mantém. Isso, não, espero ser, não estou sendo apenas, digamos, otimista a priori. Eu já apresentei isso para alunos de curso de licenciatura e, bom, o nível de discussão que a gente teve a posterior foi interessante, mostrou que havia uma compreensão do que estava envolvido aqui e das consequências desses fatos aqui. Isso é possível colocar, por exemplo, num curso de licenciatura de mecânica quântica avançada, não é um curso de física moderna.
por que a gente não faz isso, né, e não chega a conclusões tão dramáticas? É uma boa pergunta que eu espero despertar na cabeça de vocês e talvez levar algumas experiências também nessa direção, né? Há uma outra demonstração mais elaborada que a primeira, mas tem dois méritos: o papel da localidade e da realidade alheia, uma observação fica mais explícito, né? E ela pode ser testada experimentalmente. Essa desigualdade do Herbert, que eu mostrei agora, nunca foi testada experimentalmente. Algumas dessas desigualdades são fáceis de dizer, mede isso e encontra. Mas medir isso nem sempre é tão fácil, tá? Aquela desigualdade, até onde eu sei, nunca foi colocada a teste experimental por dificuldades em fazer esses testes. Aqui, eu vou colocar aqui, é um teste experimental, tá? Mas, enfim, ela é muito reveladora por si própria, inclusive, tá? Ela foi dada para outro figuraça, né, Asher Pérez. Não era um hippie, mas era uma figura pouco ortodoxa, digamos assim, no meio da física, né? O título do experimento, do artigo dele, em que essa demonstração aparece, já mostra um pouco desse senso de humor que ele tinha. Experimentos não realizados não têm resultados. A gente sempre parece algo óbvio, mas não, a gente sempre fala, não, eu não medi isso, mas se eu medisse, eu daria isso ou aquilo. Logo, bom, tudo que vem depois desse logo está sob suspeita. Porque não é que você não conheça o resultado de um experimento que não foi feito, porque não foi feito. Porque ele não existe. Tudo desse artigo. O Asher Pérez é autor de um livro que é uma pérola. É um livro relativamente avançado, é uma leitura recomendada para quem já fez um curso de mecânica quântica, mas é uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida sobre o tema mecânica quântica, né? A ideia da demonstração dele é um pouco mais matemática, mas não muito. Não estou sugerindo que sejam feitas as duas no mesmo curso. Vai ser outras que não essas duas. Tá? Mas eu vou apresentá-la aqui por uma questão de ter o resultado experimental acessível. Então, de novo, é o experimento do Bell, né, com a fonte e dois detetores, já familiar. Vou fazer um número muito grande de medidas das polarizações dos dois fótons, né? Para cada uma dessas medidas, se n vai de 1 até n maiúsculo, né? Eu vou ter aqueles números, mais e menos, que representam os registros, né, de cada medida, no par n. E vou introduzir uma quantidade que é chamada, tem um nome complicado, função correlação, mas é uma coisa simples. Eu fiz n medidas, né, para os n pares desses números. Eu faço o produto deles, somo tudo e divido pelo número de pares. É o valor médio dessa quantidade aqui. Uma média. Né? Então, você faz no laboratório de física básica. Né? Medir um troço 30 vezes, soma e divide pelo número 30. Tá? Tá aqui. É a média dessa quantidade. Esse colchete aqui quer dizer média. Tá? A gente tem o nome pomposo de função correlação. A demonstração do Pérez segue na linha de qualquer demonstração, segue a linha do Herbert. Supõe várias configurações possíveis para aqueles detetores. Tá? Aqueles ângulos podem ser alfa, alfa, beta e beta-linha. São 4 possibilidades, né, para essas situações aqui. Tá? A hipótese básica que ele vai fazer é que os fótons possuem uma polarização mesmo que essa não esteja sendo medida. Ou seja, existe uma realidade objetiva. A gente vai ver que nessa demonstração ele nem menciona variáveis ocultas, nem bota lambdas, varetas, etc. Né? E a gente vai ver que é simples afirmativa de que o troço existe mesmo que eu não esteja medindo, leva a uma restrição severa àquelas funções de correlação que podem ser testadas experimentalmente. Essa demonstração passa por definir essa quantidade S, que para um determinado par daqueles N pares, né, tem essa definição. Né? Você vê que aqui aparecem todas as quatro possibilidades de orientação dos detetores. Tá? Então, para cada uma desses pares, eu tenho
não preciso ter medido, só porque existe, né? Valores para R, para cada uma dessas orientações. Né? Se eu não medir essas coisas, eu não sei quanto vale S para aquele determinado par. Tá? Mas a gente vai supor que eles existem mesmo assim. Eles existem, não é muito difícil mostrar que o seguinte, a gente sabe que aquelas polarizações existem, os valores só podem ser mais 1 e menos 1, por hipótese. Né? Eu boto mais 1 ou menos 1 naquela forma para o S, é fácil de ver que S pode só dar mais 2 ou menos 2. Isso é curioso. Né? A demonstração é bem simples. Aquela fórmula complicada que estava aqui, complicada não, mas aquela forma grande que estava aqui, né? Pode ser fatorizada da maneira que é. Então, nota o seguinte, né? Suponha que os dois R's sejam iguais. Mais 1, né? Aqui dá 2 e aqui dá 0. Porém, mais 1 e menos 1. Aqui dá 0, aqui dá 2. Vai mexendo, as 4 possibilidades que você vai encontrar, algumas dão 1, 2, outras dão menos 2, tá? O raciocínio é extremamente simples, tá? Tá resumido aqui. Não adianta ficar detalhando, tem muito propósito aqui, mas é de enorme simplicidade. Então, S para um determinado par, S pode ser mais 2 ou menos 2. Só. Se essas quantidades R existem mesmo que eu não tenha medido. Tá? Ora, vamos supor que a gente defina uma média de S. Tá? Aqui é a média de S. Eu somo todos aqueles S para todos os pares. A média. Ora, se S pode ser mais 2 ou menos 2, a sua média tem que estar no meio. Tá? Pode até ser mais 2, se todo mundo calhou de ser mais 2, menos 2, se todo mundo calhou de menos 2. Se alguns deram mais 2, outros menos 2, o resultado vai estar no meio. Nunca vai ser 4. Não pode fazer média de mais 2 com menos 2 e encontrar 4. Tem que sair alguma coisa que esteja entre mais 2 e menos 2. Pronto, isso aqui é uma desigualdade de Bell. Essa desigualdade é muito famosa. Desigualdade de Clauser, Horn, Shimon e Holt. Né? Clauser e Shimon já apareceram antes. Né? Resumida, né? CH. Ao contrário da desigualdade do Herbert, ela é densamente utilizada em experimentos. Né? Aquela quantidade S pode ser escrita em termos das funções de correlação que eu mencionei lá no início. Tá? A média daqueles R's dá isso aqui. Né? E aqui são as funções de correlação. Usando aquela... Né? Não, com isso, né, a desigualdade de CH vai dar isso. É uma desigualdade envolvendo funções de relação. Onde entraram realismo e localidade, né? Nota que a gente simplesmente disse que mesmo que eu não tenha medido, a polarização tem um valor. Aquele R tem valor mais 1 e menos 1. Né? E eu nem usei variáveis ocultas aqui, embora eu poderia ter colocado isso. Né? Mas não é necessário. Então, realidade aparece dizendo, olha, não medi, mas existe. A localidade aparece mais claramente aqui do que do Herbert, né? Porque a gente botou números aqui, né? A gente estava descrevendo o enésimo registro no detetor A como R-alfa, o ângulo que o detetor faz com a horizontal lá, do par N. Isso quer dizer que esse resultado aqui da medida não depende do ângulo beta do outro detetor. Se dependesse, a gente devia estar escrevendo não R-alfa de N, mas N e do outro detetor. Igualmente valeria para o detetor B. Se a gente escreve isso, aquela fatorização que eu fiz vai para o brejo. Em um guardinho você vê que nada mais é obtido. Né? Ou seja, sem isso, a gente não tem
aquela demonstração que S tem que dar entre mais 2 e menos 2. Ou seja, para encontrá-la, eu tenho que supor essas duas. A previsão da mecânica quântica, bom, já, né, fez a previsão da mecânica quântica, ou da lei de Malus, para aquelas probabilidades, daí sai a previsão para função correlação, daí para aquela quantidade S. Bastante intratável, né? Então, para tratar esse resultado de S previsto pela mecânica quântica, a gente faz algumas hipóteses sobre esses ângulos, para facilitar a vida, inclusive, dos experimentais. Né? Isso pode ser feito por eles, né? Não pelos técnicos. Escolhendo os ângulos alfa, beta, alfa-linha e beta-linha, de tal forma que diferenças entre eles sejam sempre θ, mas não pode ser sempre, porque pelo menos um deles tem que ser mais. Né? Então, se somar isso tudo, dá 3θ para alfa-linha e beta-linha. Mas isso é possível montar um aparelho de forma que essas 4 possibilidades estejam lá. Né? Se a gente substituir esses ângulos na expressão anterior, essa coisa aqui é um pouco extensa demais, né? A gente tem uma expressão simples para esse valor de S. Dependendo só desse ângulo θ, que caracteriza as 4 orientações possíveis. Né? Como é que isso se compara com a mecânica quântica e com dados experimentais? Isso está feito nesse gráfico aqui. Né? É um gráfico obtido por um daqueles prêmios Nobel, lá, o Aspect, em 1982. As primeiras medidas foram feitas por Clauser em 1972, 10 anos antes. Há quem diga que ninguém sabe por que o Aspect ganhou o prêmio Nobel junto com Clauser por coisas feitas melhor, 10 anos depois, mas bem depois. Mas enfim. Aquela quantidade de S θ que estava, né, escrevi antes, né, está aqui. Né? É um gráfico daquela função. Dessa função. A gente vê nitidamente, né, que ela, a previsão da mecânica quântica, né, extrapola aqueles limites mais 2 e menos 2. Nessas regiões aqui há uma clara violação pela previsão quântica da desigualdade de Bell. Mas aqui tem outro ingrediente. Esses pontinhos aqui que são tão pequenos, as barras de erro são tão pequenas que a gente não consegue quase vê-los, né, são dados experimentais. Os dados concordam em fantástica precisão com a previsão da mecânica quântica e mostram de maneira irrecorrível que não é só a mecânica quântica que põe por terra a ideia de um realismo local. A natureza também faz isso. Alguém sempre podia dizer, mas ok, a mecânica quântica não gosta disso, mas pergunta para a natureza, está aqui a resposta. Ou seja, a gente pode concluir essa discussão, né, dizendo que a ideia de um realismo local não condiz com resultados experimentais perfeitamente descritos pela mecânica quântica. Nota que a gente não jogou fora a ideia de realismo local que a gente usa no nosso dia a dia, quando, sei lá, atravessa uma rua. Quando você atravessa a rua, você olha para a direita, olha para a esquerda, vê se não vem nenhum carro, um ônibus. Né? Você não supõe que ao fechar os olhos, os carros e os ônibus deixam de ser reais e você pode atravessar a rua impunemente. Quem fez isso não cometeu esse erro muitas vezes. Né? A ideia de que a realidade depende de eu estar olhando para ela ou não é muito razoável. Né? Também você não precisa usar um binóculos para ver se tem um ônibus lá 1 quilômetro rua abaixo, vindo na sua direção. Você olha para o quadro que você está ocupando ali. Né? A ideia de que se você vai ser atingido por um veículo, esse veículo não deve estar muito longe de você no intervalo em que você leva para atravessar a rua. Isso é o que a gente usa no nosso dia a dia. Okay? Não vale. Microscópico não vale.
Os primeiros experimentos, inclusive o experimento feito pelo Clauser, tinham várias, só chama em inglês de loopholes, traduzir por brechas, não sei se é melhor. Tinham vários, né, pontos que poderiam ser questionados, né? Por exemplo, no experimento, o Aspect, por exemplo, colocava os detetores em certos ângulos e jogava um monte de fótons. E alguma pessoa já, bastante, né, indo contra. Os detetores estão ali há meia hora. Já teve tempo de um comunicar para o outro qual é a sua ação. Será que essa comunicação não, por mecanismos que a gente não conhece, etc., mas enfim, não levou essa quebra de uma das hipóteses para essa desigualdade, que seria, né, localidade? Teve tempo de haver comunicação? Bom, o Aspect, uma das coisas que talvez eu tenha levado ao prêmio Nobel foi ele fazia o experimento de tal forma que os detetores eram alinhados quando os fótons já estavam em voo. E é como, né, um detetor avisar o outro, olha, eu estou para o norte. Essa possibilidade. Né? A qualidade foi fechada. A mostragem justa era mais... Havia uma ideia de conspiração cada vez mais exótica. Experimento desse, você tem pares de fóton, é quase impossível você detectar todos os pares. Né? Tipicamente se detectam uns 5% dos pares. Né? Mas você sempre pode dizer, e disseram, né? Bom, vai que nesses 5% dos pares você tem aqueles que preferem, né, violar a desigualdade de Bell. O resto, por algum motivo que a gente desconhece, não faz isso. Né? Será que você está fazendo uma amostragem justa de todos os pares de fótons? Bom, isso também foi fechado. Né? E já que coisas cada vez piores. Será que, quando os experimentais determinam quais são os ângulos, será que eles têm liberdade de escolha? Isso beira a insanidade, mas também foi testado. Né? Enfim, isso passou por testes que eram, né, beiravam ridículo alguns, mas enfim. As conclusões foram as mesmas. Então, para fechar essa discussão, né, alguns comentários. Espero ter mostrado para vocês, né, que é possível abordar questões profundas, interessantíssimas, que mostram que a distância da física clássica à física quântica não é tão pequena. Tentativa de convencer os partícula, né? Estou falando em ensino médio, claramente, mas um curso básico de universidade, um curso introdutório de universidade, onde os alunos têm ouvido falar de fóton, de polarização, da lei de Malus, dado usual. Essa discussão se torna acessível. Claro que precisa de mais tempo do que essa exposição aqui levou, mas as 2 aulas sobre isso, creio que seriam 2 aulas bem aproveitadas. Repito que isso mesmo nos cursos avançados nem sempre, mas nem sempre é. Né? Enfatizo o uso que a lei de Malus teve aqui. Elimina a possibilidade, a necessidade de fazer uma conta relativamente elaborada. Tá? E realmente precisaria de mecânica apresentada nos cursos avançados. Né? É importante, né, não ser enganado pela passada conversa, né? Crer que essa não localidade, né, que aparece experimentais do Bell, né, leva a comunicações mais rápidas. Isso não é verdade. Influências não locais foram atuadas de fantasmagóricas pelo Einstein. E é por isso que a gente chama influências e não comunicação instantânea. Né? Não leva a comunicações comunicações instantâneas, mais rápidas que a luz, que é o que violaria a relatividade einsteiniana. A teoria da relatividade proíbe
que você envie informação com velocidade superior à da luz, instantaneamente, se quiser. A mecânica quântica tem um teorema chamado Teorema da Não Comunicação, que mostra que isso é impossível. Uma das melhores demonstrações desse teorema foi dado por aquele Asher-Perry, que eu já mencionei antes. Né? Então, realmente, para terminar, a gente talvez esteja presenciando uma situação algo inédita na física, né? Uma metafísica experimental. Discussões sobre a natureza da realidade foram feitas por filósofos desde a Grécia. São discussões que durante séculos não levaram a grandes progressos, então eram vistas com desconfiança pelos próprios físicos. Né? Achavam que, ok, o filósofo gosta disso, não é a nossa praia. Né? Isso tornou bastante difícil a vida das pessoas que estudaram isso inicialmente. John Bell só fez essas coisas porque era um físico muito conhecido por outros trabalhos. Né? Físicos teóricos lá com uma certa idade talvez lembrem de uma coisa chamada anomalia de Adler-Bell-Jacques, que é um dos resultados importantes da teoria quântica de campos. Né? O Aspect, quando quis trabalhar nisso, foi perguntar ao Bell o que ele achava da ideia deles. Olha, você tem uma posição fixa, vai perder o emprego se trabalhar nisso? Não. Ah, então vai. Se você pode perder o emprego, cuidado. Né? E era um bom conselho, do ponto de vista, digamos, da vida pessoal do Aspect, porque o Clauser pegou o preço do qual o Aspect pôde escapar para já ter um emprego. O Clauser não tinha um emprego e nunca obteve um. Agora ganhou um prêmio Nobel, mas acho, não sei se foi uma compensação por uma certa amargura que isso trouxe. Né? Então, questões filosóficas, né, entraram no laboratório, né, e foram refutadas lá, experimental, certas opções filosóficas. Enfim, é algo que vale a pena entrar em discussões que envolvam um pouquinho de mecânica quântica. Não precisa muita mecânica quântica para chegar nisso. Tá? Enfim, quem quiser mais detalhes sobre isso, tem um pequeno artigo publicado por mim e por um aluno que fez, na verdade, fez esse trabalho quando era um aluno de licenciatura. Tem aqui, inclusive, uma descrição razoável da desigualdade de Bell, tal como Bell escreveu, de outras demonstrações possíveis. Então, acho que eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Carlos, aí, né, pela excelente palestra aí, né? Muito esclarecedora até certo ponto, né? Ficaram muitas dúvidas ainda sobre o que é essa ação fantasmagórica aí, mas eu vou deixar as perguntas para o pessoal aí. Obrigado, professor, pela palestra, achei muito interessante. Naquela primeira explanação sobre o cosseno lá de θ era maior do que o cosseno de 45, mesmo o ângulo não sendo maior do que 45 graus, existe alguma maneira de trabalhá-la trazendo as variáveis ocultas para a jogada, de tal forma que o cosseno de θ não fosse superior ao cosseno de 45? Não, sim. É só para poder dizer que a realidade e não podem conviver o realismo e a localidade. Para um ângulo, alguma temática. Sim. Desigualdade sempre. Então é nesse sentido. Então, mesmo trazendo as variáveis ocultas, isso aí ia permanecer nesse sentido.
É porque uma dúvida que eu tenho é que a noção de trazer essas variáveis, né, foi devido a essa falta de realismo aí e retornar, né, entendeu? Mas vale independentemente dessa trazê-la ou não, né? Não gosta, né? A ponto de estarem. Quer ter uma visão de. Conhecia. Obrigado, professor. Só mais perguntas aí? Ninguém se arrisca, não? Obrigada pela observação. Desigualdade de Bell e variáveis resolver mais qualidade. O que aquele experimento mostrou é que você não pode ter realismo e localidade. Você pode ter algo realista, não local. Sem a variável oculta tem que ser não. Essas teorias existem. Não, as não locais estão e estavam, na verdade, estavam vivas antes do Bell. Isso foi proposto aqui no Brasil pelo David Bohm. Ele tem uma teoria conhecida por teoria de onda piloto, que na verdade é um desenvolvimento de uma ideia do de Broglie, tá? Que é perfeitamente realista, tudo ali não depende de observação, mas é não local, é brutalmente não local. Tá? E o que causa desconfiança em muitos físicos, não sou porta-voz deles, mas enfim, eu creio que o que causa desconfiança nisso, para eles, é que essa não localidade tem que, de uma forma muito sutil, impedir que comunicação seja realizada de forma não local. Quer dizer, essa não localidade não pode derrubar a relatividade, que sobrevive a muitos testes há séculos, né? Mais de um século. Né? Então é um pouco como o éter, né? Aquela coisa que você coloca, mas não pode ver. Né? Aquela não localidade você coloca, mas não pode ver. Então essas teorias não locais existem. Na verdade, qualquer sistema quântico de 2 níveis pode ser descrito por uma teoria de variáveis ocultas. De 3 em diante, aqui não pode mais. Esse é um teorema bacana, chama teorema de Cocker. Tem um outro alemão lá, que eu não me lembro o nome dele. Mas, enfim. Quando a gente começa a estudar mecânica quântica com sistema de spin de 2 níveis, aquilo pode ser feito por uma teoria de variáveis ocultas. Se você botar spin 1, seria 3 níveis, aí já vai. Pessoal, mais perguntas aí?
Eu queria perguntar, fazer uma pergunta então, se o senhor acha que essa ação fantasmagórica à distância aí, né, ela vai ser melhor compreendida nos próximos anos aí, porque agora nós temos experimentos, né? Agora não, já faz um tempo que nós temos experimentos, testes experimentais, né? Quer dizer, falar sobre o futuro fazer previsões é perigoso. Futuro. Isso veio para ficar. Há quem diga, tá? Diz que isso mostra o mundo é não local. Falar de um mundo que não tem uma realidade. Quer interagir com o sistema de modo que aquilo seja uma medida ou não. Precisa de isso, né? Discussão penosa, o que significa observar. Ambiguidade nova. Os filósofos, a indicação é que essa discussão sobre realidade ou não deve ser feita. Então, isso vai mostrar que nosso mundo é dos filhos não gosta disso, provavelmente porque essa não localidade tem que ser escondida e violar a relatividade. Ela só aparece nessas situações peculiares. Eu lembro um pouco certas tentativas de dizer que existe, mas a gente não pode ver, como a do éter. Então, meio que fogem da discussão dizendo, olha, o papel da física não é prever, não é discutir como o mundo é. O que a gente pode observar nesse mundo. A postura do Bohr era essa. A física não faz ideia do que seja um elétron. Tem ideia de o que acontece se eu fizer medidas sobre aquele elétron, sobre aquele. É uma postura, essa postura que o Einstein chamava de traição. O grande projeto está sendo traído, né? Em vez de entender a natureza, a gente quer entender os aparelhos que a gente monta para observar essa natureza. Há uma filosofia aí por trás também, né? Mas não me arriscaria a dizer qual seria o futuro Será disso. que a gente pode dizer que é uma área de fronteira, que pode sair uma nova física daí, dessa Sempre você pode dizer, né? Em tudo você pode dizer, né? A discussão sobre fundamentos da mecânica quântica, ela existe até hoje. Na verdade, foi praticamente uma área criada pelo teorema de Bell, por Bell. Tá? Que progresso. Eu não sou dessa área, eu sou um pobre físico nuclear que tem toda a aula de física quântica. Que esse é um dos problemas mais incompreendidos ainda, né? A mecânica quântica não é algo que você possa dizer, já vi isso antes. Esse é um dos problemas, aqui eu estou falando para o professor, esse é um dos problemas das abordagens usuais, preliminares de mecânica quântica, acho famosas ou famigeradas, talvez eu dizer, física moderna. Na tentativa de fazer aquelas ideias ficarem palatáveis para alunos, a gente cria uma continuidade entre a física ondulatória e a mecânica quântica. Então os alunos acabam criando uma noção de que, a mecânica quântica é mais uma física ondulatória. Um pouco mais esquisita, com uma matemática um pouco mais chata, porque tem números complexos, não sei o que e tal, mas é física ondulatória 2. Tá? Não é. É profundamente diferente. Tem um abismo entre elas. Esse abismo fica claro aqui. Tá bom. Se ninguém tem mais perguntas, vamos agradecer novamente e vamos almoçar, né?